Olá, estudantes da primeira série. Tudo bem com vocês? Tudo bem, professores? Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e também com o nosso intérprete, Natan. Oi, Natan, tudo bem? E a gente está aqui para falar sobre as lutas com aproximação, em específico, a luta olímpica. Olha que interessante! Muitos não conhecem o que é a luta olímpica, então a gente vai conhecer agora o que é a luta olímpica. Então aqui tem dois atletas que estão ali lutando. Vocês podem ver a característica das roupas, a vestimenta, né, diferente. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa luta olímpica. Então qual que é o objetivo? O objetivo é que vocês possam, além de saber, conhecer, vivenciar também as lutas de aproximação. Alguns questionamentos para vocês irem refletindo e a gente tentar responder durante essa nossa aula. Quando você escuta algo relacionado à luta olímpica, o que você pensa? O que vem na tua cabeça quando alguém fala, olha, hoje, que nem agora, eu falei para vocês, vamos falar sobre a luta olímpica. O que você pensou? Tem ideia de como são as limitações do espaço da luta olímpica e quando que ela termina? Você tem ideia de onde que funciona? Onde é que acontece essa luta? É num tatame, é num ringue, é numa quadra? O que vocês acham? E quando que ela acaba? Acaba com pontuação ou com o tempo? O que vocês acham? Vamos lá. Vamos diferenciar. Eu acho que esses dois próximos slides aqui são muito importantes para a gente entender. A gente escuta muito sobre esses termos e a gente vai tentar diferenciar cada um deles. Então vamos lá. Luta olímpica é o mesmo que wrestling? Vocês acham que luta olímpica e wrestling é a mesma coisa? Então vamos lá. Sim. Então é a mesma coisa. Portanto, o termo olímpico é utilizado quando se refere à competição dos Jogos Olímpicos. Então, quando vocês pensarem que está tendo uma luta mundial, então está tendo uma luta mundial de wrestling. Quando a gente pensar que essa luta está acontecendo, esse estilo está acontecendo dentro dos Jogos Olímpicos, a gente chama de luta olímpica, mas é a mesma coisa. Luta olímpica é o mesmo que luta livre? Não, não é o mesmo que luta livre. A luta livre ou submission é outro tipo de modalidade. Então, a luta livre a gente pode chamar de submission. Só que ela é outra modalidade que não é atrelada à luta olímpica. Mais umas dúvidas para a gente tirar. Luta olímpica é o mesmo que luta greco-romana? Então, vamos lá. Não exatamente. O estilo greco-romano é um dos três que compõem a luta olímpica. Então, se a gente pensar, a gente tem a luta olímpica e o estilo greco-romano é um estilo dentro da luta olímpica. É uma ramificação. Então, quais são os estilos da luta olímpica? Então, a gente tem a greco-romana, a livre e o wrestling feminino. Então, dentro da luta olímpica, a gente tem greco-romana, livre e o wrestling feminino. São os três estilos dentro da luta olímpica. Certo? Continuando então agora. Vamos falar um pouquinho sobre a história dessa luta olímpica. Vamos falar um pouquinho para a gente entender como que ela chegou até nós. Então, 704 a.C. tornou-se olímpico, lá atrás, nas Olimpíadas lá atrás. E em 1896, ela foi inserida nos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Essa data aqui é bem conhecida, que foi quando a gente teve os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Então ele já existia desde antes, então está desde as Olimpíadas lá atrás, né, das Olimpíadas antigas. A luta olímpica foi apontada como um dos elos entre o passado e o presente, então por conta disso, por ser tão antiga, ela foi considerada um elo entre as lutas, entre as Olimpíadas, né, entre o passado e o presente. Em 1912 foi criada a United World Wrestling, né, que é esse símbolo aqui. Em 1988 foi criada a Confederação Brasileira de Wrestling, que é esse aqui. E em Atenas, em 2004, as mulheres entraram na luta olímpica. Olha só, quanto tempo depois, desde a primeira lá, 704 a.C., as mulheres foram inseridas em 2004, muito tempo depois. Mas que bom que foram inseridas, isso é importante, a gente pensar o lado positivo. Qual que é a área de combate, então? Onde que acontecem essas lutas? Então, a gente tem aqui uma imagem, né, que exemplifica. Então, a área central da luta é aqui, né? Aí a gente tem aqui a zona de passividade, que é de 1 metro aqui em volta. A área de proteção, que é essa aqui, azul.
tá? E daí tem a área de escape ali, a área em que a área de segurança também. Então é aqui que acontece a luta, tá? A vestimenta, então como a gente falou, ela tem uma vestimenta característica, ó, né? Ali está para vocês visualizarem como que é uma luta olímpica. Deixar vocês verem um pouquinho para se familiarizarem. Utiliza-se muita força, muita técnica também. E a gente chega no nosso primeiro exercício, que é para falar um pouquinho sobre essa vestimenta. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Por que os atletas utilizam essa vestimenta na luta olímpica? Por que vocês acham que eles utilizam essa roupa? Discuta com seus colegas e professores sobre esse assunto. Então, você vai tentar conversar com seus amigos, aí, com os professores. Por que vocês acham que eles utilizam essa roupa? O que vocês acham mesmo? Fica aí, vocês, a ideia de vocês, o que vocês acham pessoal, a ideia pessoal de vocês, tá? Nós já voltamos. Espero que tenha dado uma boa discussão, um bom debate entre vocês. Então, eles utilizam essa roupa aqui, que é uma malha, ela é uma malha, tá? E muitas pessoas têm um certo preconceito, né, por conta da roupa ser grudada, mas por que eles utilizam essa roupa? Né? Por conta dos golpes, eles têm que ter a facilidade de acesso, né? Traz na sua história também, traz como tradição, né, essa vestimenta, então tem todo esse lado também cultural, tá? E o que não deveria acontecer com relação à vestimenta, né? A gente teve casos ultimamente nos Jogos Olímpicos e nos Mundiais que a gente vê mulheres que não querem, por exemplo, se recusaram a usar o biquíni para jogar
e aí colocaram shorts e foram punidas, tem que pagar um valor, então isso não, né, causa uma outra discussão e fica aí para vocês discutirem com os professores de vocês, o que vocês acham, alguns são contrários, alguns são a favor, então deixo aí para vocês conversarem entre vocês essas questões das vestimentas. Qual que é o objetivo da luta olímpica? Então vamos lá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que imobilizar o oponente com as costas para o solo, o chamado encostamento. Então na luta olímpica a gente tem um encostamento, que é você conseguir fazer seu adversário ele encostar as costas no solo. Touché e pin. Caso nenhum dos dois atletas consiga executar o golpe que encerra a luta, então esse golpe vai acabar com a luta. A decisão será de acordo com a pontuação acumulada nos 2 rounds. Tá? Então, a pontuação que você acumulou nos 2 rounds vai ser a pontuação final e quem ganhou, né? Óbvio, quem fez mais pontos vai ganhar a luta. A duração. Então, a duração de uma luta será de 2 períodos ou 2 rounds, de 3 minutos cada, com uma pausa de 30 segundos. Olha como é rápido. Às vezes você treina 4 anos, vamos falar dos Jogos Olímpicos, a gente treina 4 anos para estar lá, e daí você vai fazer a sua primeira luta, e daí são 2 rounds de 3 minutos, são 6 minutos, que você pode perder talvez em 10 segundos. Né? Você começou a luta, você leva lá o golpe final e acaba a luta em 10 segundos e você pensa que você treinou 4 anos para estar ali. Né? Mas é o que acontece, né? As pessoas, esse que é o que os atletas buscam, essa adrenalina, essa emoção, né? Por conta disso. E o que bom para quem ganha, né? A gente está falando quem perde, mas quem ganha tá ótimo. Continuando, o exercício número 2. Então aqui tem um artigo, ó, luta greco-romana, um esporte esquecido pelos brasileiros. Aí a entrevista com o Walter Santana, e aqui eu deixei para vocês darem uma opinião, né, acerca desse recorte da reportagem acima, e se preferir vocês conferirem na íntegra nesse endereço. Então fica aí a critério de vocês conferirem ou não na íntegra, mas ali a gente já pode ter uma ideia de a gente conversar bastante sobre esse tema. Um esporte esquecido pelos brasileiros. O que vocês acham que isso quer dizer? Nós já voltamos.
Retornamos. E o que vocês acham? Que a luta greco-romana é um esporte esquecido pelos brasileiros? Às vezes ele é nem lembrado, às vezes nem conhecido pelos brasileiros. Muitos não conhecem. Por que será isso? Se é uma luta tão antiga, se a gente pensar que é a luta mais antiga que a gente tem, né? Se a gente parar para pensar na questão dos Jogos Olímpicos. Por que a gente não tem a greco-romana no Brasil? Por conta, talvez, da nossa cultura. Se a gente parar, tem futebol no Brasil? Tem. Tem luta greco-romana? Poucos lugares. Por quê? Então, podem surgir várias respostas, né? Por conta da mídia, da divulgação, pode ser por conta da questão cultural mesmo, que as pessoas não aceitam, por questão de preconceito, porque tem que lutar com aquela roupinha lá. Algumas falas são assim, né? Bem pesadas. Então, vocês podem ter dado várias respostas aí. Tá? Então, é uma opinião pessoal que a gente pode só confirmar que realmente é uma luta, né, um esporte esquecido pelos brasileiros, porque não é tradicional no nosso país e as pessoas não buscam, né, a prática da luta greco-romana. Poderia mudar, muitas pessoas poderiam até se apaixonar pela luta, mas por conta desses empecilhos ele acaba criando barreiras que não conseguem transpor. Tá? Então, continuando, falando um pouquinho mais sobre a luta olímpica para tentar desmistificar. Então, no estilo livre, que é o mais popular, os atletas eles podem usar braços e pernas para derrubar os oponentes ou então dominá-los. Então ele pode usar, como o desenho está pintado aqui de azul, a área válida. Então ele vale quase tudo menos ali os pés. A superioridade técnica corresponde a uma vantagem de 10 pontos sobre o adversário. Já vamos entender isso aqui. E na greco-romana são permitidas apenas manobras usando os braços para derrotar o adversário. Então, a parte azul, que é a área válida, né, é a parte em que pode ser utilizada para validar a técnica. E a superioridade técnica é a vantagem de 8 pontos na frente do oponente. Então, você consegue, explicando 10 pontos aqui e 8 pontos aqui, você vence a luta. Então, se você fizer, por exemplo, um placar de, vamos supor, 15-5, né, você conseguiu superioridade aqui no caso de 10 pontos, acabou a luta, você ganha a luta. Então vamos falar sobre a técnica de estilo livre. O que é o objetivo? É desequilibrar o oponente puxando suas pernas e é uma estratégia bem comum. O atleta se lança, então como que ela é feita? O atleta se lança e segura as pernas do oponente por trás dos joelhos. Mantendo a pegada, passa as suas pernas para o lado e gira o adversário derrubando e usando o peito para prender ele no chão. Então aqui bem visual, pode acompanhar aí na imagem como que seria essa técnica estilo livre. Ele está segurando ali o joelho e vai tentar derrubar e segurar o oponente. Reparem que ele sempre busca ali as pernas. E a gente tem a técnica greco-romana, que é arremessar o rival de ombro, que é um golpe bem típico também, que vai exigir agilidade. Então aqui, o atacante agarra o rival pela cintura e tira do chão. Mantém os pés no chão e vai inclinar para trás, puxando sobre si o oponente. Então aqui bem visual também, ele agarra e joga para trás, puxando para ele, o de vermelho ali, puxa para ele para derrubar, Então essa é a técnica greco-romana. E sobre a superioridade técnica, que eu falei que a gente ia conversar um pouquinho sobre a superioridade técnica. Então, quando um atleta ele abre a diferença de pontos que lhe concede a vitória. Então, o que é isso? É você abrir aquela distância de pontuação que vai te dar a vitória. No estilo greco-romano são 8 pontos de diferença, por exemplo, 8-0, 9-1, 10-2. E no estilo livre, no New Western feminino, são 10 pontos. Então, tem que ser 10-0, 14-4, 18-4, e a 8, perdão. E assim por diante. Tá? Aqui mais eu quero que vocês observem mais um pouquinho para se familiarizarem mais ainda com a luta olímpica, quem sabe praticarem depois dessa aula. É que a gente tem que respeitar o distanciamento, né? Mas aqui já sabem que já está acontecendo, as pessoas são testadas antes, enfim. O que não é permitido? Então tem algumas coisas que não são permitidas, né? Parece que tudo é permitido, mas não. Então o lutador é punido por passividade, por fugir da luta. Então se o lutador está ali e está fugindo da luta, o outro vem para cima e ele fugindo, se esquivando, ele é punido, tá?
por passividade. O que não pode também, golpear o adversário na cabeça e no pescoço. Também não pode golpear, dar o golpe. Da gravata, né? A gravata é, né, mata-leão, por exemplo, é a gravata ali no pescoço, o próprio nome já diz. A tesoura, dar cotovelada e joelhada também não pode. Tá? E a gente chega no nosso terceiro e último exercício. Deixo uma dica ali para vocês realizarem essa atividade. Através de um cartaz, a dica aqui, né, pode ser o Canva. Diferencie luta olímpica estilo livre e luta olímpica estilo greco-romano. Então vocês vão diferenciar o estilo livre do estilo greco-romano. Nós falamos bastante sobre isso, só que aí você vai criar um cartaz aí com a sua criatividade, fazendo essa diferenciação entre os dois estilos de luta olímpica. Tá? Nós já voltamos. Voltamos. Espero que você tenha conseguido realizar a atividade. É uma ferramenta bem interessante essa. Se você conhecia ou se não conhece, conheça que vale a pena. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre esse tipo de luta, você pode entrar nesse site aqui, né, por dentro das Olimpíadas, Luta Estilo Livre. E o que nós vimos nessa nossa aula? Nós falamos sobre a luta de aproximação, no caso a luta olímpica, falamos sobre história, a área de combate, a vestimenta, o objetivo, a duração e também sobre as suas técnicas. Gostaria de agradecer vocês, professores, alunos, muito obrigada. Agradecer ao nosso intérprete Natan, muito obrigada, Natan. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.